isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Aleluia! Santo é o nosso Deus poderoso. Não, o Senhor, ele vem de surpresa, vocês sabem, né? Então, a gente não adianta programar, porque ele vem. Ele vem, por isso que nós temos que continuar buscando o Senhor em casa. Porque quando nós estamos unidos, a unção vai vir para te abençoar, para te ajudar. É isso que é, a vantagem é essa, né? Tá bom? Então, continue, porque o Senhor, ele não falha. O Senhor ouve a oração, ele já disse que ouve a oração, ele está ouvindo você. Mas tem momentos que nós precisamos de mais tempo para ficar com ele, para que seja desenrolado tudo que está nos prendendo. As trevas, coisas que vieram contra nós, porque o diabo não quer largar na hora. Então, nós temos que perseverar, persevera. Mas persevera com alegria, com certeza que ele está te ouvindo. Sabe? Certo de que ele é por você, porque está escrito na Bíblia, eu sou por você. Amém? Então vamos juntos? O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Agora, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Mais uma vez. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos: glória a Deus, amém, aleluia. Vamos sentar, assim seja. Glória a Jesus. Te bendizemos, Senhor, te agradecemos. Estão preparados para nós entrarmos na palavra, então? Amém. Amém, glória a Deus. Como eu disse ontem, que hoje eu vou continuar, porque o tema que eu pus aqui para esse ensino é a lei do coração. Existe uma lei no nosso coração, como que opera, como que age e como que nós recebemos de Deus. Então, nós temos que entender bem isso para nós não perdermos nada do que Deus já fez por nós. Não é que ele vai fazer, ele já fez. Tá? Então, é saber entrar nesse lugar. E eu ensinei, mostrei que a fé, ela trabalha junto com a esperança. São duas coisas, mas que têm que estar unidas para acontecer o milagre. A fé sozinha, ela não vai chegar no lugar aonde está a resposta da oração, porque a esperança tem que estar junto. Conforme eu mostrei, eu não vou mostrar todos os versículos hoje, mas a esperança é muito importante, porque existe a esperança no natural, até o fim do ano tudo vai mudar, as coisas... Essa é uma esperança do natural, que é assim, se Deus quiser, se der certo, não tem nada a ver. Mas a esperança espiritual é Deus que cria, que desenvolve em nós, conforme nós vamos estudando a palavra, lendo a Bíblia, buscando Deus, né? Então, a esperança, ela vai sendo desenvolvida. A esperança que Deus coloca no nosso coração, porque ela gera uma visão. Ela gera uma visão para você estar estabelecido no que você está orando. Porque se você está falando a palavra de Deus, mas você não tem a visão do que ela está dizendo, você está no natural e não vai acontecer. Por isso que as pessoas ficam paradas, porque elas ficam falando a palavra de Deus sem ter a visão, porque não tem a esperança. Então, nem sempre é o problema na pessoa a fé, porque ela tem, mas ela não tem a esperança, ela não recebe. Porque ela, não, Deus vai fazer, né? Porque ele vai. Fica assim, mas não chega lá, porque não tem a visão. Então, não é uma visão que você cria. Então, não vem assim, de repente, não é nada disso, tá? Você tem que entender que é uma coisa que Deus gera, como eu disse, da palavra de Deus que você está implantando dentro de você. Como que você faz isso? Porque está escrito isso lá em Tiago. Implantar a palavra de Deus no coração. Você tem que ler muito a Bíblia. Eu falei isso, que se você não ler a Bíblia, não tem como o Espírito Santo gerar a visão do que a palavra diz.
Porque se eu disser para você, aonde é que está a chave da sua casa? Você já visualizou? Está na sua bolsa? Você largou na porta? Você pôs embaixo do tapete? Você pendurou na árvore? O que você fez? Você visualizou ou não? É isso. Ele dá a visão, que a palavra tem uma visão. Se eu falar assim, o cachorro, você visualizou ou não? Você não visualizou camelo. Hã? Então, a palavra tem uma visão. Você entende? Olha que demais. Então, nós trabalhamos com a visão. Só que agora ela tem que ser uma visão espiritual, que é do Espírito, que Deus gera uma coisa que você ainda não vê no natural, mas você vê no Espírito. Então, é por isso que vai acontecer na sua vida. Olha que demais. Vocês estão acompanhando? Por isso que você tem que ler Bíblia. E eu dei o exemplo, falei de mim, como que Deus fez para eu ir para os Estados Unidos, etc. E como que eu tive a força e como que eu estou aqui nesse lugar hoje, depois de anos, sem cair. Teve um momento que fica mais parado, parece, mas não é. Porque Deus está estruturando um alicerce gigante para você não cair com as trevas no meio do caminho, com a sua carne, tá? Então, eu disse que ninguém lá na igreja do pastor David me ensinou o quanto que eu tinha que ler, como que eu tinha que ler, ninguém falou isso. O pastor David, ele dizia e sempre esteve correto. Leia a primeira carta de João 20 vezes, ele começou com 20, depois ele passou para 30, depois ele passou para 50, ele ia falando. Eu fazia tudo isso. Ele, Provérbios, ensinou como que ele, com os homens de negócio que ele ensinava. Você tem que ler Provérbios 50 vezes, mas fica fechado no quarto, onde você puder, num lugar só você. Fica fechado, lendo Provérbios, orando em línguas, para Deus formar aquilo em você, porque quando ele te der o dinheiro, você não vai se empelotar aí com o mundo e perder, porque o caráter tem que estar formado pelo caráter de Deus, o nosso caráter. Você entende? Então, eu li nem sei quantas vezes Provérbios, todas as cartas. Eu li todo o evangelho e tal, mas um dia Deus falou que era para eu ler 4 horas seguidas. O Novo Testamento. Então, eu sempre digo que o evangelho de Mateus, qualquer um desses evangelhos, João, Marcos, Lucas, leva 4 horas para você ler. Mas Deus falou, olha, você vai ficar 4... Então, o evangelho eu lia uma vez só por dia. Mas as cartas, eu nem sei quantas vezes eu lia, porque eu lia 4 horas seguidas. Tá? 1 Coríntios, 2 Coríntios, é 1 hora cada. Se você for ler, lendo, né? Não é? Lendo. Então, eu lia 4 vezes. E assim por diante. Foi isso que me deu estrutura para eu entrar na visão de Deus mais profundamente do que Ele quer que eu faça. Porque se você não tiver a palavra, você não tem visão. Então, você fica solto aí no mundo, porque o Espírito Santo não tem com que trabalhar. O Espírito Santo, ele não age sem a palavra. Como é que ele andou com Jesus aqui na terra? Ué, Jesus, a essência dele era a palavra, não é mesmo? Então, eles andavam juntos. Jesus não fez nada separado do Espírito Santo, nem o Espírito Santo fez nada separado da palavra de Deus, operando com Jesus. Certo? Então, você tem que entender isso. Aí eu não sei como que Deus quer. Aí eu não sabe porque não tem palavra dentro de você. Primeiro que você tem slogan, que o que você ouve os outros falar, você fica falando. E não é o caso. Você escuta aqui no altar, você achou bonito, você fica repetindo. Não é por aí. Ou você está lendo muito pouco, não dá estrutura. Vai demorar demais. Tá? Então, você tem que pegar um tempo. Eu não vou dar quantas horas que você tem que ler. Deus falou isso para mim em 4 horas. Eu não sei quanto tempo que você vai ler, mas você tem que ficar quieto, lendo, orando em línguas. Gente, aquele período eu passei, daqueles anos todos, só jejum e oração, jejum e oração. Jejum e oração. Hoje eu faço, mas é diferente, eu faço 3 dias. Eu posso te dar uma ideia? Você pode fazer 3 dias de jejum todo começo de mês. Bate esse martelo, alguma coisa você tem que fazer. Ah, mas o que é jejum? Vai ver lá no dicionário, é não comer. Pronto, é abster-se. Você vai comer o mínimo, menos. Nada de banquetes, tá certo? Então, porque o jejum ajuda você a sair da carne e entrar no espírito, porque tem muita carne aí. Seu desejo próprio, religião, visão,
visão humana que você tem, etc. Coisas que a gente traz do passado, tá entendendo? Então, se você quiser sair do passo que você tá, você tem que mergulhar na palavra de Deus. Então, outra coisa que o Espírito Santo me ensinou era para eu pôr o fone de ouvido e ouvir a palavra e ler na Bíblia e orar em línguas. Então, isso foi bárbaro, porque, gente, eu acordava de noite com capítulos inteiro eu falando. Quer dizer, aquilo está lá dentro. Agora, eu tenho isso, porque agora é manutenção, eu tenho Bíblia diário. Estou em contato diário com a palavra. Então, se eu ouço alguém pregando e ele fala qualquer coisa, eu falo, ele está citando esta passagem na Bíblia, eu sei. Então, você tem que saber isso. Se você não sabe, você está solto aí no mundo, o diabo pode fazer o que ele quer com você. Então, você é um cristão, está salvo, amém? Mas você não sabe manobrar, que é o que Hebreus diz. Se você ainda é bebê, você não sabe manusear a palavra de Deus. Você não tem discernimento. Eu vou trazer isso semana que vem, se Deus quiser. Né? Tá? Então, isso é importante. Você não é para você ser um cristão bebê, que você não sabe. Aí quem é Deus? Ah, é Jesus, morreu na cruz. Isso aí, gente, não faz vencer diabo nenhum. E nem carne humana. As nossas emoções, etc. Tá? Então, eu ensinei isso mais ou menos, mostrando na Bíblia, e depois eu dei o exemplo de Abraão, como que ele venceu, porque Deus teve que desenvolver a esperança dentro dele. Eu sei muito bem o que Deus quer que eu faça hoje. Faz 3 anos atrás, Deus falou para mim, muda daí, sai daí. Eu sei, eu não dei passo errado, foi maravilhoso. Eu estou no caminho que Deus está me pondo, por causa da palavra de Deus que está implantada dentro de mim. Mas ele foi gerando a esperança dentro de mim. Eu olhava, onde eu ficava sentado no meu quarto, eu via o rabo assim, ó, um pedaço do meu closet, com as roupas. Eu não vou ter coragem de desmontar essa casa, eu não vou. Deus estava querendo que eu visse o que ele queria. A minha mudança já era para eu ter saído daquela casa. Mas enquanto eu não vi, eu não pude dar o passo. Foi o dia que eu vi aquela visão, me deu a força, porque é espiritual, é o Espírito Santo que está trabalhando ali. Eu falei para meu marido, na hora que ele chegou para o almoço, ele sempre vem onde eu estou, senta do lado, olha para mim, conversa um pouco, porque nós já vamos almoçar. E eu falei, Fernanda, é o seguinte, então, vê aí com os corretores, um apartamento na Alameda Cauaxi, o maior que tiver lá, e é lá que nós vamos. Gente, foi profético, completamente, aquilo saiu de mim. Eu falei, porque nós vamos mudar, agora chegou a hora. Nós vamos mudar para o apartamento, mas veja, o maior apartamento que tem na Cauaxi. E não me vê em outra rua, em outro bairro, é lá. Gente, passou nada, ele falou assim, chegou também do mesmo jeito. Sabe que o corretor me chamou para eu ir ver um apartamento na Cauaxi, disse que é muito bom. Eu falei, então é esse. Gente, eu não estou mentindo. Deus me livre mentir aqui no altar. Ele falou, então, mas eu vou ver. Eu vou ver hoje às 3 horas da tarde. Tá bom. Quando ele veio de noite, ele falou, então, porque ele não quer criar expectativa. É chato, gente. Eu já ia assim. Ele, bom, então, eu fui ver, sabe? Até tirei umas fotos. Deixa eu te mostrar. Ele é bom, sabe? Quando ele mostrou, olha, tem... Falei, mas é esse, obviamente. Ele falou assim, eu até já marquei para você ir lá ver amanhã. Quando eu cheguei, falei, bateu o martelo, é isso aí, ponto final. Então, gente, isso é visão que Deus dá para você. Ele tem, gente, imensas coisas para dar para você, para mudar a tua vida. Mas você não tem visão, porque você tem que se embarcar com ele. Você não quer a resposta de Deus para a sua vida ou você quer viver nessa lenga-lenga aí, o resto da sua vida? Você que sabe, está tudo aqui na Bíblia. Você tem que ler. Você tem que ler. E ler bastante. Então, pega o Novo Testamento, porque esse cronograma que eu dou aqui, para a gente conhecer a Bíblia, a gente já tem alguns anos fazendo isso. Mas isso ainda não vai formar tudo dentro de você. Estão me acompanhando? Então, você vai ter que pegar, sei lá, você pode pegar 1 Coríntios. Bom, eu vou ler todos, mas, gente, tem que ser dia do seu aniversário, dia da festa da pessoa que você considera além de Jesus Cristo.
Você larga tudo para ir atrás dessa pessoa. Você larga tudo para andar com essa gente, com essa pessoa que você ama. Você morre por essa pessoa. É nesse dia que você tem que ler a Bíblia também. Todos os dias, dia de Natal, dia de Ano Novo, qualquer dia. Vocês estão me acompanhando? É isso, a minha vida é isso. Sempre foi assim. Porque se você trocar Jesus pelas coisas, é as coisas que você tem. Aquilo lá que vai ver o retorno que ele vai te dar. As coisas não vão te dar nada. Não é que você está menosprezando, mas é um momento de vida que você tem que se encaixar exclusivamente em Jesus Cristo, porque estamos vivendo os últimos dias. O mundo está fervendo, as coisas estão difíceis, vão ficar piores, Jesus falou. Amém? Tá? Então, é isso que eu quero que você entenda. Você que vai ver quanto tempo que você vai ler por dia. 1 mês. Cada livro do Novo Testamento. Senta lá, põe um áudio para você prestar atenção e aquilo, sabe, encher você, seu pensamento. Porque você vai começar a amar Jesus. Você vai começar a amar a vida de Deus que está no seu espírito e você não sabe resgatar. Porque você precisa da Bíblia. Porque você não ama Jesus nada. Com a tua carne, você que está andando na carne. O seu espírito ama, mas ele não está podendo fazer nada. Porque não tem palavra de Deus aí dentro. Mas aí você vai saber colocar Jesus em primeiro lugar. E tudo mais lhe será acrescentado. É assim que resolve essa passagem que Jesus ensinou. Entende? Então, você vai orando baixinho em línguas e lendo, e vai lendo, até acabar. Volta, vai. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Aquele que se aproxima de Deus ou fica perto dele, a visão acontece. Ele vai dar a visão. É só questão de você estar com ele. Não está porque não está com a palavra. Amém? Então é isso aí. Então agora eu vou continuar. Eu dei um pouco do que eu falei ontem para a gente continuar hoje. Vamos ver Romanos capítulo 15 agora. Nós vamos ver o versículo 4. Abre aí a sua Bíblia então em Romanos 15, versículo 4. Aproveitem, né? Porque esse tempo de ensino é um tempo. Depois acaba, tá? Depois acaba. Isso que eu estou falando. Vocês aproveitem. Porque depois, se quiser, vão ter que pegar áudio, ver lá sozinho. Esse momento aqui é um momento. Tudo com Deus é assim. São fases. Se você não aproveitar isso agora, depois você tem que fazer sozinho. Então, Romanos 15, versículo 4 diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino, foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então, é isso aí que ele está falando. As Escrituras é que nos dão a visão. Está entendendo? Com o poder do Espírito Santo. É isso que ele está mostrando. O ensino foi escrito a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras. Você tem que ter paciência. Porque você está buscando todos os dias. Tenhamos esperança. Então, é através da palavra de Deus que o Espírito Santo gera a visão do que você vai ser, do que ele tem programado para você que você não conhece, que você nunca viu, que você não sabe. Mas é só assim que você vai saber. Outra coisa, você tem que declarar o seu futuro exatamente do jeito que Abraão fez. Ele não falou, eu sou pai das nações? Que eu mostrei na Bíblia, em Gênesis, que Deus mudou o nome dele de Abrão para Abraão. Na língua dele, Abraão quer dizer pai das nações. Bom dia, pai das nações. Eu sou o pai das nações. Gente, ele sem parar, ele ficou falando isso. Até ser desenvolvida a esperança e ele, então, visualizar o que ele era. Por isso que Deus falou, olha para o céu e conte as estrelas se você consegue. Assim será a sua descendência. Quer dizer, é pai das nações, multidão. Ou então conta os grãos de areia da praia para você saber como vai ser numerosa a sua descendência. Então Deus foi trabalhando com a esperança para ser desenvolvida e ele ter a visão. Ele teve de tanto falar.
Então, esse é o processo. Você tem que falar exatamente a visão de Deus. A palavra de Deus vai te dar a visão. Porque se você não tem a palavra de Deus no contexto, você não tem a visão. Você fica falando, mas você não tem a visão. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você não tem a visão disso. De como Ele está fazendo para não faltar nada para você. Vocês estão me acompanhando? É isso daí. Então, você vai ter que declarar o seu futuro profetizando. É você que vai ter que profetizar daí. Mas não é para inventar. Absolutamente. Eu vou mostrar aqui na Bíblia que Deus profetiza para você do jeito que Ele profetizou para Abraão. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, você vai ver, babá. Porque ele falou, eu tenho um filho Eliezer, né? Porque você não me deu nada mesmo. Ele ficou chorando lá para Deus. Ele falou, não. Porque a gente é assim, Deus, quando que você vai fazer? Você não tem visão, você fica orando tudo errado e ainda, sabe, querendo lutar, uma luta de braço com Deus. Não é por aí. Deus já fez tudo para a sua vida. Você vai ter que chegar lá. Você tem que usar o seu tempo, em vez de ficar vendo jornal, você tem tempo. É que você gasta com outras coisas. Você usa seu tempo com outras coisas. Você tem que pegar o seu tempo e ficar lá, sozinho, fazendo isso, depois das suas obrigações. Então, você tem que entender que quando o homem caiu, Adão, Jesus não apareceu na hora, né? Não. Foram, gente, milhares de anos, séculos e séculos para Jesus ver. Né? Por quê? Porque ele teve que ser profetizado. Deus operou e trabalhou com profecia através dos profetas, anunciando a vinda de Jesus. Foi um atrás do outro. Um profeta, porque todo o Antigo Testamento, desde a hora que Adão pecou, Deus amaldiçoou Satanás e anunciou a vinda do Messias. Deus já profetizou. Depois, em cima disso, os profetas foram profetizando a vinda de Jesus, o futuro. Entende? Precisou primeiro Jesus ser profetizado para ele aparecer. Então, você precisa profetizar para o seu futuro, para acontecer. Mas bem dentro da profecia que Deus dá. Primeiro Deus que dá. Ele não deu primeiro para Abraão, depois Abraão começou a profetizar. Sou pai de nações, sou pai de nações, sou pai de nações. Eu vou ter muitos filhos. Não só não, vou ter muitos irmãos. E realmente, né, gente? Porque depois, com a Quitara lá, aquela mulher dele, Quetura, ele teve um monte, né? Mais 5 ou 6. Isso é, né? Então, e ainda teve com a Agar. Teve filho também. Então, gente, ficou fértil. Então, o futuro, você tem que profetizar em cima da profecia que Deus vai fazer para você, com a visão que Ele vai te dar. Ai, Deus, não fica ansioso, vai lá, Ele vai te dar. Quem se aproxima de Deus recebe a visão. Você está perto dele, Ele te dá. É isso aí, depende do quanto que você está perto. Você fica 2 minutos lá, não vai dar tempo. Tá? Então, vamos ver Ezequiel, capítulo 37 agora. Vamos para lá. É só fazer, gente. É isso aí, ué. Você tem que ir lá na sua casa fazer. Sair da religião, das dificuldades, que são coisas aparentes, só fala e não acontece nada, e entrar na vida no Espírito. Essa é a grande diferença. Então, vamos ver os versículos 1 e 2 do profeta Ezequiel, capítulo 37. Veja só. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então, Deus pegou Ezequiel no espírito, na condição espiritual, uma visão. É isso aí que eu estou falando. E levou ele para um lugar, uma área, e mostrou para ele tudo, aquela área inteira, assim, mostrou todos os lados. Fez ele ter uma visão. É isso que ele está descrevendo aqui. Aí veja o versículo 3. Então me perguntou,
Deus perguntou para Ezequiel: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor, Deus, tu sabes. Ele não falou nem sim nem não, porque ele não sabia o que Deus estava pensando. Porque no natural, olhando aquilo, ele podia falar que não, mas também no espírito, sei lá o que Deus quer. Ele falou assim: o senhor que sabe. O Senhor é que sabe. Então, o Deus fez essa pergunta porque justamente a resposta é sim, 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 sim até o fim. De uma coisa impossível, de tudo que estava lá, ele mostrou aqueles ossos que estavam secos, está escrito aqui sequíssimos. Então, hoje nós temos na nossa vida, todo mundo tem, se você olhar fixamente, tem áreas de ossos secos. E aí? Como é que você vai fazer com esses ossos secos que não tem condição, você não tem condição de fazer uma mudança de jeito nenhum? Por isso que você não pode ficar esperando, Deus que sabe. Não, Deus que sabe. Ele sabe, mas você é que tem que saber. Se você não souber e não fizer a sua parte, você vai ficar desse jeito aí rodando, achando que é por aí. Sendo que você não pagou o preço é esse, é o seu tempo. Entende agora o que é isso? De você buscar esse Deus, ficar na presença dele até ele formar você, essa visão dentro de você. E aí você profetizar. Então, é isso daí. Então, o que é preciso fazer para esses ossos viverem? Vamos ver o versículo 4. Aí Ezequiel disse-me ele, profetiza a estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Então, isso quer dizer, Ezequiel, profetiza o futuro, porque o presente é essa desgraça que está aí. Esse lixo, esse horror, que a pessoa se acostuma com o lixo, com o horror, porque não conhece a glória de Deus. Então, acho que tá bom, vamos levando, empurrando com a barriga a vida. Não, tá horrível, porque não viu ainda, não conseguiu ver a glória de Deus, a transformação da vida, o que vai ser, que é maravilhoso. Não é isso aí não, você tem que largar a mão de ser isso. Vai ter que sair desse lugar e entrar no lugar que Deus tem preparado para você. É o máximo. Ele vai fazer, se você colaborar, não é? Fizer a tua parte. Então, ele está dizendo para profetizar, declarar o futuro para aqueles ossos. E é isso que você tem que fazer. Você vai ter que profetizar e declarar o futuro da sua vida. Mas não é para você inventar com a tua cabeça. Ninguém está falando isso. Não inventa, hein? Porque não vai acontecer. Isso é carne, desejo carnal. Nós temos o desejo próprio, não temos? A vontade própria. Não, mas Deus falou que é para nós conhecermos a perfeita vontade dele. Você tem que conhecer, mas você tem que ter a Bíblia dentro de você. Vai ler, põe o áudio lá no ouvido, vai acompanhando na Bíblia e orando em língua. Você tem muito tempo para fazer isso. Para transformar totalmente a sua mente e Deus colocar a visão. Ele vai ajudar você a desenvolver essa esperança. Com a visão que ele vai pôr, você vai falar, nossa, é isso. E você vai começar a querer o que Deus quer. Aí você vai ter. Porque você vai querer no mesmo tanto que Deus quer. Aí você paga o preço. Eu sei porque eu fiz isso. E eu faço isso. Eu quero o tanto que ele quer. Então, por isso que a minha vida é dele. Agora, você nasceu de novo, mas a sua vida é sua, não é dele. Porque você faz o que você quer. Você que decide se vai para lá ou para cá. Eu nunca ia mudar daquela casa. Jamais. Nós já tínhamos decretado. Ponto. É aqui que nós vamos ficar para o fim. Até o fim, porque aqui é ótimo. O Fernando falava e eu também. Não, aqui está uma beleza. Eu não cheguei a falar isso para você. Falei, olha, nós vamos ficar aqui. Nós temos condição de pagar essa situação. Nós vamos ficar. Tem a ver. Deus falou, mas você não vai ficar aqui. Não, aqui não é o meu plano. Muda daqui e vai para o apartamento. O povo fala, que horror você sair da casa. Eu falei, graças a Deus, que eu nem quero casa. Gente, eu amei. Eu mudei, eu não tenho mais aquela coisa dentro de mim. Agora eu adoro esse lugar que eu moro, é ótimo, tá muito bom. E vira e mexe, vem corretor, olha, tem um apartamento, falando assim, não, eu sei, ó, mas ele mostra, vai falar, ai, credo, que lixo, o nosso é maravilhoso, vai atrás disso. Não quero, eu estou onde Deus quer. É diferente, mas o diabo vem a tentar para ver se eu entro na dele, mas não entro. Não entra, você tem que ter cuidado, porque ele vem a tentar, viu? Então, não é para você ter a tua ideia, é para você ter
a visão de Deus, a vontade de Deus. Já imaginou você ter a vontade de Deus? Veja que a vontade de Deus só foi coisa boa, catástrofe, coisa ruim que está acontecendo, é Deus, é o diabo. É o pecado que faz isso. Faz o mal. Deus não faz o mal. Não é? O julgamento vai ser a última coisa do fim, depois do milênio. Porque cada um escolheu onde vai e então ele põe quem não escolheu ir com ele para lá. Agora, você está escolhendo Jesus. Você pode ter uma vida maravilhosa aqui agora. Já, não é no céu. O céu, amém, eu não fui lá. Mas a gente vê aqui que é maravilhoso. Mas não é para você esperar lá. E aqui você fica o quê? Fica aqui, sabe, andando na maldição? O que é isso? Maldição Jesus levou sobre ele. Você tem que entender isso. Você está parado na sua vida, porque você não tem a Bíblia dentro de você. Amém? Diga amém. Então, veja o 5, como que Deus está profetizando para ele o futuro. Versículo: assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Ele profetizou, eu vou fazer isso. Ai, é demais. 6, porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Essas são as palavras que Deus deu para Ezequiel profetizar. Que versículo que eu oro, pastora, para eu isso e aquilo? Ai, eu vou dar um versículo que Deus deu para mim agora. Você vai ter que entrar no contexto. Você que tem que receber de Deus. Você não conhece a palavra, você nem sabe que versículo você vai orar. Você não conhece a palavra, você não tem dentro de você. Não é conhecer na cabeça, gente. É no seu espírito. É diferente. Sabe, você num contato íntimo com Deus, quieto lá, você e Deus. Gente, é uma maravilha. Ele vai... Eu disse para vocês ontem que, de repente, Deus falou, mas tem uns pedaços aqui da tua vida que você não foi atrás. Veja isso. Comece a orar por isso agora, assim, assado. Nossa, é mesmo. Eu estava achando que estava tudo aqui. Não é mesmo, Deus. É sempre assim. Ele te dá a visão, te dá a palavra profética para você profetizar para o seu futuro. Porque Ele quer tudo alinhado, tudo bom, tudo certo. Esse é o nosso Deus. Você tem que conhecer Jesus de verdade. Você tem que ter um encontro face a face com Ele. É assim que você tem. Com a Bíblia, andando com Ele. Ele fala com você. Agora, você está indeciso, você não sabe, você não tem Bíblia lá dentro. Não, mas eu estou. Então, você está ouvindo só com esses ouvidos aqui, ó. Aqui. Você não está ouvindo com o seu coração. Eu estou falando outra coisa, você não entende. Não adianta. 1 Coríntios capítulo 2. Não adianta. Deus só fala no Espírito. É lá que vem para você o entendimento, para depois passar para a sua mente. Por enquanto que você não tem no seu Espírito, você está com uma mente natural que você não entende o que eu estou falando. Você só vai entender quando essa palavra estiver lá dentro. O Espírito Santo pôs cambarelê queixar. Aí eu falo, você ora assim. Passa aqui 1, 2, 5 meses. Eu estou orando assim agora. Você não entendeu nada do que eu estou falando. Você está usando a tua cabeça. Então ora. Então você está ainda, como é que fala? Você está parado aí nesse lugar. Encalhado. É isso aí que eu queria falar. Você está encalhado. Já viu o carro encalhado na lama? É isso aí, está encalhado. Porque você inventou. Você não entendeu o que eu falei. Você nem foi buscar no Espírito entender o que eu falei. Porque você está orando só com a tua cabeça. Não tem Bíblia lá dentro. Está valendo? Ninguém pode ensinar isso. Quem não vive, quem não conhece a vida espiritual não pode ensinar isso. Quem não tem essa experiência não consegue ensinar isso. Está cheio de gente escrevendo livro, pondo um versículo aqui, outro ali, outro aqui. Eu falo, eu já li uns livros desses lá antigamente. Eu não quero esse troço, não. Isso aqui, eu quero que me explique o que está escrito aqui. Por quê? Isso que é vida espiritual. Por que ele escreveu isso? O que quer dizer isso? Agora a pessoa não sabe? Então lá em Mateus ele disse isso. Mas ele disse isso para quê? E depois ele falou isso, põe outro lá. E eu conheço. Eu já li, mas não sei o que é isso. Como que eu aplico isso na minha vida? Você não tem? Eu quero isso. Eu quero o beabá, me explica como que é. Por isso que você ora em línguas e lê a Bíblia. E quando eu estou pregando, você já sabe o que eu estou falando. Você está experimentando. Agora isso fica voando aí na tua cabeça, sei lá. Não entende.
porque você quer entender com a tua cabeça. Eu já expliquei a semana passada o que é a cabeça. Um lado é intelecto, pensamento, outro é sentimento, emoção. Ela é dividida em dois. Agora, o seu espírito é onde Deus habita. É onde ele revela a palavra de Deus. Para você ter um entendimento. Então, a tua mente vai sendo transformada. Demais, né? Paga o preço. Tá? Então, ele deu a palavra para Ezequiel profetizar. Então, nós temos que profetizar. Porque vem aqui, ó. Veja o 6. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então, Deus ordenou para ele, Deus deu esta ordem profética para ele, você vai confessar isso. Então, conosco é a mesma coisa. Nós temos que falar o que Deus ordenar para nós. Por isso que funciona na minha vida. Está entendendo? Não é que Deus dá mais para um, Deus dá mais para o outro. Vai pagar o preço para você entrar lá. Eu tive que pagar o preço. E estou pagando até hoje. Eu pago para ficar com ele. Em vez de eu ficar andando por aí. Então, você tem que profetizar para o seu futuro. Pensa nisso. Ou você vai ser isso até o fim da sua vida. Não é porque hoje Deus deu aí uma unção que resolveu o problema das suas finanças que está resolvida a sua vida. A sua vida é outra coisa. Isso aí é acréscimo, minha gente. Isso aí não tem nada a ver. Não é para você perder o que você tem. Mas não é isso que vai resolver a tua vida. A tua vida resolve com Jesus. Com a Bíblia lá dentro. Você andando com Ele. Sabendo o que Ele quer. Se você sabe o que Ele quer e você faz, o diabo vem, óbvio. Ele vem atacar todo dia. E eu até falei com o Odilon hoje, na hora que nós nos encontramos no elevador, que Deus falou hoje para mim cedo, falou, olha, o diabo está de plantão. Todo dia. Ele não abaixa a guarda. Você tem que entender isso, ele está de plantão, ele está nos atacando, ele está vendo aqui tudo que ele quer fazer. Mas nós também temos que estar de plantão. Porque nós estamos acima dele, porque temos a palavra, o Espírito Santo, Jesus Cristo, a salvação, Deus Pai, que nos resgatou disso tudo em Cristo Jesus com o sangue de Jesus. Entendeu? Então você não pode dar bandeira para o diabo não, que ele acaba com a tua vida. Ele é um ser derrotado, sem poder. Ele tem poder maligno para quem crê nele. O crente crê mais no diabo do que na palavra, porque não tem Bíblia dentro de si. Não crê em Jesus, não, para milagres. Só crê no mal, na maldição. Está completamente fora. Sendo que Deus está mandando profetizar para o seu futuro. Por que você não profetiza para o seu futuro? Eu vou sair dessa. Uai, Deus me ensinou. Me deu o versículo, lá, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9. Jesus sendo rico por amor de mim se fez pobre, para eu me tornar rica. Por isso eu confesso agora a minha riqueza e repreendo agora, diabo, você larga a minha vida, diabo de pobreza, miséria, avareza, economia, porque é um tal de economia, é para fazer, mas não é para jogar fora. Mas viver numa submissão de escravidão, o diabo, sai fora. E a Bíblia diz em Salmos 37, o leãozinho passa fome, mas aquele que confia no Senhor nada falta. E eu vou confessando. E assim, e crendo e recebendo, porque tem um contexto. Agora, você não lê Bíblia, você fica falando isso, não resolveu nada, você passa, vai fazer outra coisa. Por isso que não anda. Por que resolve para mim? Eu fui 12 anos para os Estados Unidos, não foi você que pagou minha passagem, não foi. Fala isso. Eu fui aprender a andar com Deus. E aprender como que eu ia receber de Deus. Porque quando Deus manda você ir para um lugar, Ele te dá tudo. E te protege. O diabo vem de todo jeito, mas você está protegido com ele. Entende isso? Eu confessei e Deus sempre fez. Sempre fez. Sempre fez. Me deu a condição financeira, me deu saúde, me deu a proteção e o diabo vinha de todo lado. Mas eu sempre tive a condição de ir. E por que na sua vida não funciona? O que você está fazendo de errado? Você não está fazendo o que eu estou falando. O que a Bíblia diz. O problema é seu. Eu não estou condenando ninguém aqui. Você faz o que você quer, você anda no passo que você quer, Deus te ama da mesma maneira. Deus não te condena, Deus não fica chamando para prestar contas. Mas eu estou falando isso porque há condição de você mudar. Você vai ter que saber administrar a sua vida em primeiro lugar.
mudar tudo. Porque olha aqui, Deus quando entra na nossa vida, Ele vai ensinar tudo. Ele vai ensinar modos, Ele vai ensinar atitudes, ações, até vestimenta, porque a Bíblia fala até nisso, e etc. Como se comportar nos ambientes. Você vai ser sempre um canal de Deus. Então não tem conversa, tá? É para mudar tudo. É quando a mente muda, tá? Então, nós temos que profetizar para o corpo que ele está curado. Você tem que profetizar. Você tem que falar todo dia. Você está curado, recebe a cura agora, porque pela chaga de Jesus. Eu já fui curado, por isso o diabo diz, eu não aceito. Não vem não, você vai sair. Você vai sair agora. Porque você sabe que quando você está liberando muita energia, unção para as pessoas, o diabo ele vem atacar, ele vem com espada. Ele vem com espada. Eu nunca tive medo disso, nunca. Mas eu sei que é um ataque do diabo. Então, às vezes me dá uma dor de cabeça ou um mal-estar, não sei o quê. Eu vou ler Bíblia, vou orar, eu fico lá e repreendo o diabo, vou mandando sair. E estou na presença de Deus, aquilo passa. Você tem que combater. Agora, você está doente? Eu não posso isso, eu não posso aquilo. Não, eu não aguento isso. Deus falou que eu não posso pecar. Deus falou isso, que eu não posso pecar. Agora, quem anda com Deus também tem o discernimento da dieta alimentar que ela tem que fazer para, sabe, não se matar, né? Porque se eu comer 1 quilo de açúcar todo dia, eu vou parar onde, hein? E assim qualquer criança, qualquer pessoa. E assim vai. Se eu comer 1 quilo de gordura, todo dia eu vou parar onde? Quer dizer, você tem que ter discernimento. Deus ensina a dieta alimentar também. Então, Deus ensina tudo. Então, você tem que confessar, ou seja, profetizar o seu corpo físico saudável, porque ele é suscetível à doença, o diabo vem. Ele põe sintoma primeiro, eu já ensinei isso, depois que vira doença. Agora, vem o sintoma, você já acreditou que é. Aí, pronto, aí você embarca. Então, é isso aí, tá? Você tem que profetizar para o seu casamento. Você tem que profetizar, meu casamento. Você tem que profetizar para os seus filhos. Enfim, você tem que profetizar para as suas finanças. E assim vai. Eu me sinto tão só, então você não está com Jesus mesmo, né? Porque eu estou precisando de mais tempo para ficar com Jesus. As pessoas me atrapalham, com licença, um pouco. Porque eu preciso estar sozinha com Ele, para eu beber da glória dEle, para eu ser alimentada com a presença dEle. Entendeu? Então, a solidão é quem não conhece Jesus. Ele vai arrumar uma pessoa para você, ter uma amizade, ou como é que foi, mas se tiver um, que a Bíblia já falou, se tiver um amigo, é um só. Porque o resto é tudo. Tá? Então, é por aí. Não fica andando atrás disso, achando que é isso aí que vai resolver a sua vida. Então, profetizar até aquilo se virar real e verdadeiro dentro de você. Falou? Você não pode deixar passar essa situação da sua vida. O que está faltando, vamos ter? Você tem que confessar, você vai profetizar que é assim, é assado. Você vai profetizar para as suas finanças, você vai profetizar para a sua casa, para a sua família, para a salvação, para a saúde. Tem que ir direto, hein? Porque isso aí já ataca nisso tudo. Então, é aí que vai ter a manifestação. Se você começar a visualizar, e você tem a paz, você não está mais preocupado que você não tem aquilo, que aquilo não aconteceu, porque você já sentiu e viu dentro de você a manifestação. Primeiro dentro. Então, você não está preocupado mais. Deus está agindo. Ó que demais. É isso que ele fez com Ezequiel, para fazer ele profetizar. Agora, veja, por que Deus ordenou para Ezequiel profetizar? Ele mesmo podia ter profetizado e já feito tudo lá e não precisava fazer isso. Por quê? Deus, ele mesmo não podia fazer isso, porque ele já deu autoridade para o homem. Quando ele criou o homem, em Gênesis 1:26, ele disse, eis que toda autoridade vos é dado sobre tudo que está na terra. Tudo!
Então, Deus, ele não viola a lei dele. O que ele falou é decreto. Agora, ele nos dá autoridade. Ele dá a palavra profética, mas eu que vou profetizar com o meu coração e com a minha boca o que ele falou para acontecer. Que ele podia fazer. Aí que entra a soberania, que as pessoas falam que é a soberania de Deus. Ele é mesmo soberano, mas ele não faz o que ele decretou que é para eu fazer. Você entendeu? Ele bem que podia fazer. Não pensa assim que você está pensando errado e querendo ainda que Deus viole a lei dele. Você está pecando pensar desse jeito. Ele faz na hora que você profetizar, na hora que você falar o que ele ordenou para você. Veja isso. É bárbaro. Então ele podia fazer, mas ele não fez, tá? Então, nós precisamos edificar mesmo a nossa esperança, ou seja, essa esperança de Deus, porque Deus tem uma esperança. Está escrito na Bíblia, nós lemos ontem. Existe, Deus tem uma esperança, essa esperança tem que ser edificada dentro de nós, para que ela trabalhe junto com a fé para acontecer. Mas se você está fraco na esperança, vai orar mais. Porque você não pode... Por que a pessoa desanima? Sabe, eu já enjoei, eu larguei mão. Está sem esperança. Então, está faltando a visão. Porque quando você tem a visão, ela te dá força até o fim, até acontecer. Você não larga. Por pior que o diabo faça para você. Você não larga. Estou falando com experiência isso daí. Então, profetiza sem parar. Sem parar. Sem parar, você tem que profetizar. Isso tem que estar na sua mente, na sua boca, no seu coração, rodando. Estão acompanhando? Então, você está entendendo que você vai ter que viver para Deus? Deu para entender agora? Depois de 40 anos, que maravilha, mas chegou a hora, né? Você vai ter que viver para Deus se você quiser ficar livre do diabo. Livre no sentido de que ele não vai te escravizar mais. Você não vai ficar mais, sabe, no cativeiro dele. Acabou. Ele manobrando a sua vida, porque você pensa que você está fazendo tudo por sua conta, sendo que, na verdade, você está no cativeiro dele. Porque ele que manobra a tua vida. Ele não solta. Então, essa é a diferença. Então, lembre-se que você tem que orar para o Deus da esperança. Para você ter a esperança, confessando, você tem que ter a visão. Falta isso, vai ler Bíblia. Crente não lê Bíblia, não lê. Isso é incrível, o diabo consegue fazer as coisas, sabe, para acabar com o crente. Não ora em línguas o suficiente e não lê Bíblia o suficiente. Lê eu estou lendo um salmo. Isso daí é devocional, não é errado devocional, mas você vai viver no raso. Você não vai nas profundezas. Porque Deus falou que é para ir nas profundezas. E ele me deu essa visão. Além de falar aqui, em Ezequiel, que a água era no pé, depois do templo, lembra? Depois foi para o tornozelo, foi para a canela, foi para o joelho, e foi até que ele ficou imerso. Mas Deus me deu uma visão um dia. E eu não me esqueço, e esses dias ele estava falando comigo isso. Uma praia, um mar maravilhoso, a praia lotada. E o Senhor Jesus lá para o meião, longe, onde fica o navio. Alto mar, bem longe. Mas ele estava em cima de uma... Eu nunca vi pessoalmente, mas eu tive essa visão de aquela folha lá, Vitória Regia. Gigante, ele estava em cima daquilo. Bem ali, sentado. E ele fez assim para mim, vem. Mas era longe e fundo. Mas ele fez bem e eu fui andando. E quando eu vi, eu estava lá. Ele falou assim, agora... E eu estava com ele aí que a visão muda. Eu estava com ele em cima da folha. Aquilo é que nem um tablado. Aí ele falou assim, agora você vai mergulhar, porque eu não quero você lá. Olha lá, estava assim, ó, pinhocado de gente na praia. Um raso ali nas ondinhas. Ele falou, eu não quero você lá, eu quero você aqui. Mergulha. É isso que é para você. Uai, é isso que eu vivo. Você tem que ter a visão. Ou você acha que ele fez isso especialmente para mim? De jeito nenhum. Está a profecia aqui. Ele quer isso para você.
Mas é por que ele fez essa visão? Porque eu estou com ele, perto dele. Eu estou buscando e eu quero. Então ele vai se manifestando com a visão. Você não está perto dele. Você está com a sua carne querendo o quê? Querendo ir aqui, querendo ir ali, fazer isso e ser grande, e é isso aí. É isso. Você não vai chegar em lugar nenhum. Está acompanhando? Você não se entrega. Valeu? Se entrega, vale a pena, meu. Você vai ficar lá nas profundezas do Espírito Santo. Né? Ele vai te inundando, Espírito Santo, com a glória de Deus. É diferente. É maravilhoso. Você andar com Deus. Você cai fora desse mundo louco, mentiroso, podre, trevas, diabólico, onde as pessoas estão imersos ímpios, estão aí jogados na mão do diabo, só fazendo coisa errada, e os crentes levando a vida de ímpio dentro da igreja. Tenha dó, vai. Deus está te chamando para você sair de onde você está. Vem viver essa vida com Deus. Tá? Ezequiel 38. Agora vamos ver o versículo 8. Veja aqui. Depois de muitos dias será visitado no fim dos anos. Não, 37, não é 38 não. 37 nós vamos ver agora. Aqui o versículo 8. Olhei e eis que havia tendões sobre eles. Ele profetizou, né? Profetizou. O que Deus ordenou. Então, eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então, aqui foi a manifestação parcial ainda. Presta atenção, começa uma manifestação. Quando Deus começa, você já está com a esperança, você está com a fé, você está profetizando, começa a acontecer, mas ainda é parcial. Foi o que aconteceu aqui. Aí, não é completa, mas tem que continuar profetizando. Você tem que se manter na declaração da palavra profética. Porque toda a palavra de Deus, a Bíblia inteira é profecia. São palavras proféticas. Agora veja o versículo 9. Então ele disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Aí Ezequiel, profetizei como ele me ordenara, viu? Você tem que profetizar o que Deus te ordena, o que ele fala. E o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então a manifestação, enquanto não for completa, você tem que se manter confessando. Até ela acontecer, eu sei disso. Eu sei até quando eu fui fazendo tudo aquilo, porque agora é manutenção. Para aquelas coisas antigas, que eu nunca vou parar de orar aquilo. Eu cheguei naquilo lá, mas agora eu estou indo para outros lugares. Aqui é outra confissão. Aquelas é a manutenção, eu falo. Porque elas já estão dentro de mim, já estão realizadas. É isso que ele está falando. Ele está falando aqui. Mas agora, vocês precisam tomar cuidado com palavras proféticas que pessoas dão. Pode ser que seja verdade, mas você tem que checar com o Espírito Santo. Porque se for do Espírito Santo, aquilo faz pum dentro de você mesmo. Eu sei que é. Se não, isso. Olha, que as igrejas por aí são assim, né? Tinha uma moça aqui, ela contava lá como que era a igreja dela. E ela dizia assim, não, que a pessoa vai casar, ela tem que ir falar com o pastor. Porque o pastor é que vai ver se o rapaz é bom para ela e se ela é boa para o rapaz. Jesus! Então, mas é assim que rola por aí, né? A gente não sabe quem está aqui, não sabe que aqui não tem isso. Então, precisa ver bem se a palavra profética das pessoas, porque Deus usa as pessoas para dar uma palavra profética, está de acordo com o seu coração. Porque daí, ai, pastor, então nós estamos gostando e nós vamos namorar então, mas a gente pensa em se casar, né, pastor? Então nós viemos pedir a sua bênção, a sua orientação. Que isso? Aí, deixa eu ver. Aí ele vai inventar.
Tem que estar aqui o que Deus põe no seu coração. Não tem um padrão. Deus também não vai forçar você a casar com uma pessoa que você não gosta. Isso não existe. Tem que haver uma afinidade. Deus deixa você à vontade para você, no sentido de que a pessoa é cristã, a pessoa está moldada com Deus, sendo que você deve estar também, e que a pessoa é firme no Senhor, na doutrina. Então, essa é a pessoa adequada. Porque vai casar para depois querer converter, isso não existe. Isso aí não vai dar certo, vai dar divórcio. Não entra nessa. Principalmente se a pessoa é convertida. Então, precisa ver bem se a palavra profética é verdadeira, quando as pessoas falam. Que às vezes nem sempre é, tá? Então, hoje em dia, cada um, existe a palavra, existe a pessoa que é o profeta, que tem o dom da profecia, para que ela possa falar algo para a vida das pessoas. Isso existe, obviamente. Isso é um dom, é invenção. Agora, hoje, para nós todos aqui, existe a condição de profeta para as nossas vidas. Você é o profeta da sua vida. Deus fala isso. Então, você é um profeta para a sua vida, quando você está profetizando. Tá? Então, você não está precisando ficar pegando palavra dos outros. Você vai profetizando o que você precisa. Pensa, é muito mais prático do que ficar nessas, sei lá, nessa visão religiosa. Ficar dependente dos outros, nada disso. Você tem o Espírito Santo, você ora em línguas. Ele vai colocar isso para você, tá? Porque tem gente que também pega o passado e traz para o presente. Então, ele está vivendo dessa profecia passada para hoje e não sai dali. Para com isso. O que aconteceu lá, foi lá, acabou. Agora a profecia é para hoje. É futuro para agora. Ele te dá hoje, que é para acontecer lá. Você tem que entrar nesse lugar, tá? Então, nós temos que buscar esse Deus, porque todas as nossas orações têm que ter resposta, hein? Todas as orações têm que ter resposta. Porque Deus não é surdo, não. Agora eu preciso ver como é que eu estou orando, tá? Então, vamos ver Mateus capítulo 9 agora. E vamos ver o que você está declarando para os seus ossos. Sua vida, que não está resolvida alguma coisa. Presta atenção, você não fica parado aí onde você está. Porque se você começar a ler Bíblia, você vai mudar muito o conceito de muita coisa na sua vida. Quando você acha pesado, é porque você está no pecado. Você está nas trevas, tá bom? Quando você escuta uma palavra e... Ai, nossa! Sabe assim, credo! Você está no pecado. Você vai ter que mudar. Então, por isso que você vai ler Bíblia, porque ela vai moldar você. E você vai achar aquilo... É isso mesmo. É verdade. Então, Mateus capítulo 9. Mateus 9. Nós vamos ver o versículo 20. Presta atenção nisso aqui. Como que foi essa situação? Mateus 9, versículo 20. Eu vou terminar, viu, gente? E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha padecendo de uma hemorragia, veio por trás dele e lhe tocou a orla da veste. Veja cá, essa mulher, 12 anos, ela estava com esse osso seco. Esse era o osso seco da vida dela. 12 anos, gastou tudo que tinha, foi em todos os médicos, foi em todo lugar, e aquela hemorragia não sarava. Portanto, ela era considerada impura, não podia estar no meio das pessoas, porque aquilo era constante. Era uma prisão satânica, demoníaca. Mas, veja como que ela confessou, como ela profetizou para esse osso seco. Você que vai ter que encaixar o seu osso seco dentro disso, qual que é a sua vida. Então, veja, 21, versículo. Porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Antes dela ser curada, eu tocar na veste, ela já falava. Eu nem preciso falar com ele. Eu sei que ele é o Messias, que ele tem poder, porque ela escutou falar dele, ficou escutando. Então, ela já profetizava que ela ia ser curada. É eu tocar na borla do manto dele, eu vou ser curada. É só tocar e eu vou ser curada.
né? Porque quando você não tem esta palavra profética na sua vida que sai do seu coração e você vai falando, você chega naquele ponto, ai, acho que isso vai ficar assim mesmo, sabe? Isso aí não vai ter jeito, isso aí não vai ter jeito. A gente não escuta isso toda hora. Não, isso aí, perca tempo, isso aí não tem jeito. Está errado, ela não pensou assim. Ela não pensou, você não aceita isso na sua vida. Ela foi profetizando antes dela ser curada. Porque ela não parou, ela ficou continuamente. Você já recebeu ou não? E por que você parou? Quem mandou? Volta. Você tem que ficar nisso até acontecer. Aí no 22, e Jesus voltando-se, vendo-a, disse: tem bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. O poder de Deus foi liberado pela essa fé que trabalhou junto com a esperança, porque ela via a orla do mar, ela tocando. Ela teve essa visão. E ela orava em cima dessa visão, profetizando. Então, na hora que ela pôs a mão, a fé foi liberada. E o poder de Deus curou ela. Então, é isso aí que você vai fazer. A sua fé com a esperança vai tocar Jesus. E ele vai responder a sua oração. Mas você tem que chegar nesse lugar. Aí não pode ficar assim, eu não sei, eu estou orando. Mas então você não está orando de coração. Você está só com a cabeça se você está duvidando ainda. Tá? Então, tem que ser enraizada a palavra de Deus dentro de você. Leia essa palavra e orando em línguas. Até ela ser enraizada dentro de você. Em nome de Jesus. Amém? Cambarele. Senhor nosso Deus e Pai, eu te apresento todas estas situações que estão aqui, esses nomes, pedidos, fotos, documentos, para que agora as tuas bênçãos alcancem essas pessoas em nome de Jesus. Por isso eu repreendo agora a ação do diabo aqui em nome de Jesus nessas áreas, destas vidas, você vai soltar agora, diabo, em nome de Jesus. E eu creio, Senhor, na multiplicação de bênçãos para estas pessoas. E tudo que é mal vai saindo agora, porque eu repreendo e ordeno. Eu clamo o teu sangue, Jesus, para que estas situações estejam cobertas com o teu sangue e protegidas e abençoadas, em nome de Jesus. Essa oração é feita para todos que estão aqui, se estende para todos que estão em casa, todos recebendo agora tudo que você precisa desse Deus poderoso, a cura para o seu corpo, a paz agora para os seus pensamentos, para o seu íntimo, o equilíbrio para as suas emoções, recebendo agora, a libertação dos seus vícios agora, para sempre, é em nome de Jesus, é no poderosíssimo nome de Jesus que você está sendo abençoado. A situação da sua vida sendo transformada. Deus falando com você, eu oro para que haja revelação da palavra de Deus para todos. Haja um encontro face a face com o próprio Deus, ó Deus, meu Pai, em nome de Jesus. E eu creio que a sua segurança está tocando todos aqui, todos os lares, as famílias, o trabalho onde cada um está. Senhor, faça florescer o trabalho desses que estão com o trabalho minguado, recebendo pouco. Senhor, eu oro agora e repreendo a ação do diabo nesta condição, para que venha, Senhor, a abundância de trabalho, com a abundância, Senhor, de lucros, em nome de Jesus, uma transformação nessa área, agora, para nunca mais perecer nessa área, eu digo em nome de Jesus, eu agradeço, Pai, está acontecendo isso, o Senhor abençoando e agindo na vida de todos aqui, na área que cada um precisa, a união e a paz para todos. E eu te louvo, Deus meu Pai, por nós podermos estar aqui nesse lugar, para ouvirmos a Tua palavra, declararmos a Tua palavra, recebermos a Tua presença e a Sua glória ser manifesta em todas as vidas aqui, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, ó Deus, nós te louvamos pelo que Tu és, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia diária por nós. Nós te glorificamos, Jesus, pelo teu sangue. Te agradecemos, Espírito Santo, você estar habitando em cada coração,
tentando guiar cada um nos caminhos retos e bons e perfeitos do Senhor. Senhor, toma a liderança, vem com o teu poder e age agora. Na pequena brecha que cada um dá para você, Senhor, vem agir e transformar vidas em nome de Jesus. Por isso agora, Deus nosso Pai, nós como os teus filhos, nós temos todo o cuidado em te dar, toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Todos os santos da igreja dizem. Amém. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor abençoe a sua semana, com paz, com proteção e um encontro divino com Ele, assim, marcante nesta semana. Em nome de Jesus, que o Senhor te proteja, te guarde. E até o próximo culto, que eu estarei esperando você. Amém.